Algo sobre evangelismo aqui, irmãos. Hoje nós estamos iniciando a fase de evangelismo, né, no nosso projeto do Eu Mais Um. Projeto que nós temos, que Deus colocou no coração da igreja nesse ano, nesse segundo semestre, até o mês de abril. Todas as células. Acabamos a fase da comunhão e vamos começar do evangelismo hoje. Então nós vamos ler essa palavra que fala do centurião, né? Cornélio centurião. Atos 10. Então vamos ler. É um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou, pois, 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigir uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse uma voz: Não faças tu comum ao que Deus lhe purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos e íntimos. Olha que interessante, irmãos. Parece um filho da paz, né? Aqui está dizendo que Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu a chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sabendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me?
E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E esse está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Eu logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus tem mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andando e fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é por Deus, e que ele por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos vinham com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Senhor Jesus, Deus querido, que essa palavra que nós lemos, ó Deus, por si só, ela já seja a ministração dessa noite, Pai. Deus, que os irmãos a lerem essa palavra, a ouvirem essa palavra, venham receber a revelação como Pedro recebeu, que a palavra do Senhor, que o teu evangelho tem que ser pregada para todas as criaturas. Não há acepção de pessoas, ó Pai. Aqueles que estão na igreja ou aqueles que estão aí no mundo aí fora, Pai querido. Todos nós, sem exceção, toda a humanidade, sem exceção, tem o direito de ouvir a tua mensagem, tem o direito a ter oportunidade, Deus, de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Pai querido, como igreja, que essa mesma revelação que veio para Pedro, essa visão, Pai querido, nós possamos ter durante esse período que nós vamos entrar agora do evangelismo, que possamos ir até a casa das pessoas, possamos, ó Deus, plantar ali filhos da paz, que os irmãos venham reunir os irmãos, os parentes, os amigos nessas casas, e nós possamos pregar, e que as pessoas venham receber o dom do Espírito Santo, venham ser batizadas no Espírito Santo, venham ser batizados nas águas, e que a tua palavra cresça, em nome do Senhor Jesus, e que o teu reino prospere, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Essa palavra por si só, ela já fala muito sobre evangelismo, né? Fala até dos filhos da paz, né? Que Pedro, um líder da igreja da época, né? Era um dos líderes, né? Da igreja. Por uma visão que Cornélio, que era um centurião, pediu para chamar. E quando ele chegou na casa dele, já tinha reunido todos os seus parentes e todos os seus amigos ali. Irmãos, hoje nós estamos iniciando essa fase de evangelismo. O que é evangelismo, irmãos? Evangelismo é simplesmente apresentar o evangelho para as pessoas. O que nós vamos fazer como igreja?
Nós que terminamos a primeira fase da comunhão, tivemos esse período de comunhão, agora nós vamos sair para evangelizar. E evangelizar, queridos, é levar salvação para as pessoas. É falar de Jesus. Falar que hoje, como nós também é o momento da ceia, falar que Jesus Cristo, Ele se integrou naquela cruz por nós, morreu naquela cruz, para que toda a humanidade, todos nós, todos possamos ter direito agora a receber a salvação, ter direito de ouvir, ser perdoado, que Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, e através do sangue dEle, Ele diz que todo aquele que crê será salvo, e os pecados são perdoados. E isso é para toda a humanidade, irmãos, para todos nós. Então aqui no Itaparque, o que nós vamos fazer? Vamos continuar fazendo os filhos da paz, entrando nas casas, abençoando, pedir para as pessoas reunirem as famílias, os amigos, os familiares, ali nas casas, e nós vamos pregar, nós vamos falar de Jesus para todos, queridos. Não importa a situação que a pessoa esteja vivendo, não importa se a pessoa está vivendo nas drogas, não importa se ela está vivendo na prostituição, não importa se ela está vivendo no alcoolismo, não importa se ela está, não importa, querido. Não importa a situação, da maneira que nós vamos encontrar as pessoas. Essa foi a visão que Deus deu para Pedro ali, quando ele viu todos aqueles animais, naquele lençol, e ele falou, então mata e come. Quer dizer que então, não existe nada que nos possa impedir de pregar a palavra de Deus. E você pode ser usado nesses dias, no seu trabalho, pode ser usado na sua célula, no meio dos seus familiares, dos seus parentes, sabe? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos que não estão aqui na igreja, querido. Há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então é momento de nós orarmos. Aqui está dizendo que o verdadeiro batismo, irmãos, que não existe batismo que transforma, não existe mensagem que transforma, e não existe discipulado que transforma alguém sem a presença de Jesus. Então nós precisamos a cada dia mais chamar a presença de Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa célula, para dentro da igreja, cada dia mais nós como igreja, saber que se nós estamos entrando aqui agora, nesse processo, que lá em abril nós vamos batizar muitas pessoas, mas irmãos, em primeiro lugar, o que nós precisamos apresentar para as pessoas é Jesus Cristo, porque é Ele que transforma, é Ele que ensina, é Ele que cura, é isso que as pessoas precisam ver. E aqui está dizendo que uma das maneiras de nós apresentarmos a Jesus para as pessoas, que eu entendo que é a principal maneira, é através da oração. A oração, ela quebra barreiras. A oração quebra barreiras. Se os seus filhos não querem vir para a igreja porque existe uma barreira, um preconceito, ore. Ore. Quanto que você tem orado pelos seus filhos, querido? Quanto que você tem orado pelos seus filhos para que eles se convertam? Ore. Ore pelo seu marido. Você, mulher que está aqui, que seu marido não está aqui, existe uma barreira, uma religião, algo que impeça ele de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ore. Coloque-se em oração nesses dias. Fala com Deus, começa a jejuar, orar, fala, Senhor Jesus, eu creio que nesse batismo de abril, os meus filhos vão estar. A minha esposa vai estar. O meu marido vai estar. Os meus pais vão estar. Os meus amigos vão estar. Então, nós precisamos orar. Aqui está dizendo que Cornélio, ele era um centurião da guarda romana, mas ele era um homem bom, um homem temente a Deus. E estava dizendo aqui que ele fazia coisas boas, não é? Pelas pessoas, está dizendo que dava esmolas, temia a Deus e orava. Interessante, né? Mesmo ainda ele não sendo um judeu,
Mas ele já era um homem temente a Deus. Ele orava pela vida dele, pelas famílias, pelos amigos. Não é interessante? Ele já orava pela família. Você viu ali, né, que quando Pedro chegou na casa dele, quando ele, naquela visão, pediu para que Pedro fosse na casa dele, o que ele já tinha feito? Já tinha reunido quem? Os familiares, os parentes e os amigos. Por que ele reuniu lá? Porque ele já orava por eles. Mesmo eles não sendo um judeu, mesmo ele sendo um centurião da guarda italiana, né? Os romanos, mas ele tinha uma fé em Deus, que Deus poderia vir ao encontro dele, que Jesus poderia vir ao encontro dele, salvar a vida dele, salvar a vida dos amigos e salvar a vida dos familiares e parentes. Queridos, se um homem que nem da igreja era, já orava pela família. Então o que nós precisamos fazer, queridos, como líderes de célula, como pastor, como um pai, como marido, você como mãe, como filho, precisamos orar. Orar pela nossa família, olhar pelo nosso parente, orar pelos nossos amigos. A oração, queridos, a concordância. Estão vendo aqui que ele orava, lá no versículo do 10, 3 está dizendo que ele estava orando. E estava dizendo que lá no 10, 9, que subiu Pedro ao terraço também para fazer o quê? Para orar. Ou seja, tanto aquele que estava querendo receber a Jesus, tanto aquele que estava, um líder da igreja, estava orando. Então Deus uniu a oração de Pedro com a oração do Cornélio e deu uma visão. Vá até Jope. Lá existe um servo meu, chamado Simão Pedro. Chama ele para vir até aqui. Chama ele para vir até a tua casa, para fazer um filho da paz aqui na tua casa. Chama ele para vir aqui, que ele tem algo da minha parte para falar contigo. Queridos, então ore. Você pode ter certeza, nesse momento, muitas famílias, tem muitas mães clamando pelos seus filhos, mesmo não sendo da igreja. Tem muitas mães clamando pelos seus filhos, mesmo não sendo da igreja. E Deus está ouvindo a oração dela. Tem muito pai chorando nesse momento pelos seus filhos, pelos seus parentes. Tem muita mulher chorando agora, querido, mesmo não está aqui na igreja ainda. Não entregou o coração dela para Jesus. Mas você pode ter certeza quantas mulheres nesse momento estão chorando, clamando por Deus, falando para Deus tirar o marido das drogas, livrar ele da prostituição, tirar da bebida. Estão clamando porque muitos estão sofrendo agora. Muitas pessoas estão clamando por Deus agora, queridos, e não são crentes, porque estão passando uma situação terrível, estão sofrendo. Quantos estão doentes agora, pedindo para Deus curar eles? Mesmo não são da igreja. Não são da igreja. Mas eles sabem que Deus pode livrar eles de uma doença, pode curar. Estão desesperados. E nós estamos aqui orando, buscando a Deus, e pode ter certeza, Deus vai unir nesse tempo, querido, a nossa oração com o clamor dessas famílias que estão sofrendo, com o clamor dessas mães que estão sofrendo, com o clamor dessas mulheres que estão sofrendo, desses maridos, desses pais que estão sofrendo, aquele teu amigo do trabalho que está sofrendo por um problema na casa dele, por uma doença, que está clamando por Deus. Eu creio que nesses dias Deus vai unir, como uniu a oração de Pedro, a oração de Cornélio, vai unir a nossa oração. E Deus vai falar com você nesses dias. Vá até a casa do Pedro. Vá até a casa do José. Vá até a casa do Mauro. Vá até a casa do... Irmãos, quantos nomes que Deus pode estar colocando no teu coração nesse momento. Que vai colocar no teu coração. Vai lá na casa da Silvia. Vai na casa da Maria. Vai lá.
Eu tenho um recado para você dar da minha parte para aquela família. Eu tenho algo para falar com aquela família, com aquele seu amigo, para falar através de você. Então, queridos, nós precisamos estar atentos nesse período de evangelismo. Como Deus falou com Pedro, Ele vai falar com você. Ele vai falar ao teu coração para você ir visitar alguém. Não questione Deus, simplesmente vá. Pedro, ele tinha uma dificuldade muito grande de pregar para os que não eram judeus. Ou seja, ele tinha dificuldade de pregar para aqueles que não eram da igreja. Ele tinha uma dificuldade de pregar, ele não queria pregar. Por isso que Deus deu essa visão para ele, né? Que todos, sendo judeus ou não judeus, todos merecem ouvir o plano da salvação. Talvez você não vai porque algo está pedindo você, mas eu estou falando para você agora, vai. Eu estou te liberando. O que vai quebrar a resistência na vida das pessoas, irmãos, é saber que você pode orar. O que quebra a barreira, irmãos, é a oração. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. A oração, ela move no coração das pessoas. E ela quebra toda e qualquer barreira. Então o que você precisa fazer a partir de agora é orar com mais intensidade. Saber realmente da dificuldade das pessoas. Quando nós não oramos pelas pessoas, irmãos, nós ficamos presos a regras. Queridos, eu não queria que você ficasse preso simplesmente a esse projeto do Eu Mais Um para fazer isso. Não é o projeto Eu Mais Um que vai fazer a diferença no reino de Deus. Mas é o quanto que você se sensibiliza em saber que todos os dias milhares e milhares de pessoas estão morrendo e indo para o inferno. É isso. Não é porque o pastor colocou um projeto na igreja, uma regra, um período que nós vamos ter que orar e nós vamos ter que ir atrás das pessoas. Não é isso, irmãos. É uma ferramenta, mas a oração pelas vidas, pelos perdidos, tem que ser um estilo de vida nosso. É um estilo de vida nosso. Não fazer acepção de ninguém. E eu creio que você vai ser usado nesses dias. Você precisa se sensibilizar com os problemas e com a situação decadente das pessoas que estão aí fora sem Deus, sem Jesus Cristo. Essa situação decadente e triste. Pessoas morrendo, tantos jovens nas drogas, tantos casamentos sendo destruídos, quantas famílias sendo destruídas, quantos morrendo, todo momento morrendo, tantos jovens morrendo, tantas famílias morrendo. Então isso, querido, não é um projeto, não é uma regra. É o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo que possa haver em nós. O mesmo sentimento que existia em Jesus Cristo, de deixar o trono de glória que ele estava, de vir até essa terra, se colocar à disposição do Pai para morrer por nós, morrer por cada um de nós. Esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que possa haver em nós, irmãos, independente de projeto que nós estamos fazendo. Não pode ser regra, mas pelo contrário, tem que ser algo que nasça aqui dentro do nosso coração, do nosso íntimo aqui. Você não pode se conformar de estar aqui. Não se conforme de você estar aqui e ver os seus filhos aí fora, e ver o seu marido aí fora, e ver sua família aí fora. Cornélio, que não era da igreja, ele não se conformava com isso e começou a orar. E Pedro também. O que moveu a vida, irmão, o que moveu o coração de Pedro, querido, foi que ele estava ajoelhado aos pés do Senhor. Ali está dizendo no 9 que ele subiu para orar.
Ou seja, ele estava aos pés do Senhor. Irmãos, então, talvez hoje aqui, eu estou falando dessa nova fase que nós estamos entrando do evangelismo. Mas, irmãos, só de eu falar aqui, não vai mover seu coração. Não vai. Só essa minha pregação não vai mover você a evangelizar. Não vai. Não vai mover a sua célula, querido. Não vai mover você a fazer um filho da paz só através da minha pregação. O que moveu a Pedro de ir até lá foi porque ele estava ajoelhado aos pés do Senhor. Ou seja, nós precisamos nos ajoelhar aos pés do Senhor. Porque quando nós estamos ajoelhados aos pés do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem e começa a nos acender uma chama que queima como fogo aqui dentro de nós. Uma chama ardente dentro de nós. Uma chama que nos impulsiona a ir até as pessoas, a falar de Jesus para as pessoas. Uma chama que vem dentro de nós, que não nos deixa nos conformar com as pessoas, com a vida que as pessoas estão indo aí fora, irmãos. Então não é por muito falar do pastor que você vai ser movido. Eu só estou aqui para dar um recado de Deus. Mas para que você possa se mover, queridos, vai depender do quanto você vai chegar na sua casa nessa noite. O quanto que você vai chegar no seu quarto, vai dobrar o seu joelho e falar: Deus, me move. Pedro foi movido, porque ele estava ajoelhado aos pés do Senhor Jesus. E ele estava sensível à voz do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos aos pés de Jesus, nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Pedro foi sensível à voz de Deus, porque ele estava orando e Deus falou com ele. Mesmo não sendo uma prática comum de Pedro, pregar para quem não era judeu, mas ele ouviu claramente a voz do Senhor: vai até Cornélio. A oração nos dá visão, irmãos. Ali no versículo 3 está dizendo que Cornélio, quase a hora nona, viu claramente a visão de um anjo de Deus. A oração vai te dar uma visão clara. Quais são as pessoas, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. A oração, ela traz visão. Pedro, lá no versículo 11, diz que: e viu o céu aberto, e o lençol que descia como um vaso, como se fosse um grande lençol. Ou seja, Pedro também teve uma visão de um lençol que descia. Irmãos, hoje nós não conseguimos muitas coisas, sabe por quê? Porque muitos de nós não temos uma visão clara da direção que nós temos que seguir. Nós que somos líderes da igreja, você que está liderando uma célula, peça a visão de Deus. Peça a visão de Deus. Busque uma direção. Busque uma direção para a sua célula, líder. Busque uma direção para a sua casa. Busque uma direção para a sua vida. Busque uma direção daquilo que Deus quer de você. Deus vai te dar uma visão disso clara. Muitas vezes nós batemos cabeça. Batemos cabeça na liderança da nossa célula. Batemos cabeça na direção da nossa casa, do nosso trabalho, de tantas coisas, porque nós não conseguimos ter uma visão clara do que Deus quer fazer através de nós. Por quê? Porque nós não oramos, porque nós não buscamos. Porque quando nós começamos a orar e a buscar, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai falar com você e vai dar uma visão clara de Deus, do que você tem que fazer. O terceiro ponto é que o ambiente precisa estar preparado. Ou seja, Cornélio, ali ele preparou todo um ambiente. Ele preparou um ambiente da casa dele. Quando Deus deu, através dessa oração, essa visão dele, que ele teria que buscar um líder da igreja para ir até a casa dele, o que ele começou a fazer? Ele começou a preparar um ambiente. Ou seja, começou a chamar os seus amigos, começou a chamar os seus familiares, começou a chamar os seus parentes, começou a chamar para a casa dele e começou a preparar o ambiente.
começou a falar: um homem de Deus vai vir aqui. Um homem de Deus vai vir aqui na minha casa. Eu já estou até vendo o Cornélio ali, né? Arrumando as cadeiras. Não é? Arrumando cadeira. Porque ali diz que muitas pessoas estavam ali quando Pedro chegou. Eu acredito que ele começou a sair na vizinhança. Começou a sair pela vizinhança. Começou a convidar todo mundo. Talvez não tinha nem cadeira, nem banquinho. Começou a falar: traz uns banquinhos. Traz cadeira. Porque um homem de Deus vai vir. Então ele começou a preparar aquele ambiente da casa dele. Ou seja, o ambiente, querido, tem que estar preparado. Se nós vamos sair para o evangelismo, irmãos, comece a preparar o ambiente da sua célula. Comece a preparar o ambiente da tua casa. Comece a preparar o ambiente, irmão. Como está o ambiente da sua família? Como está o ambiente da sua célula? Como está o ambiente da sua casa? Como está o seu casamento? Nós temos que ter um ambiente, irmãos. Não pode ter bagunça. Não pode ter barulho. Não pode ter desordem. Não pode ter gritaria. Deus não opera, queridos, em lugares assim. No meio de bagunça, no meio de gritaria, em desordem, em barulho. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Então na célula tem que ter ordem. A célula tem que ter ordem. O líder da célula precisa dar a direção da célula. Precisa colocar ordem. Precisa ter alguém orando, precisa ter alguém preparando o lanche, precisa ter alguém discipulando, precisa ter alguém consolidando, precisa ter os consolidadores, precisa ter aqueles que estão preparando para a chegada dos novos. Então tudo isso nós precisamos fazer na nossa casa, querida. Se você quiser ganhar a sua família, você não pode ser aquele que grita, deixa a casa numa desordem, com barulho, ganhar a família, querido. Nós precisamos então ser exemplo. Pai, você precisa ser um exemplo para o seu filho. Se você quiser o seu filho na igreja, coloque ordem na tua casa. Coloque ordem na sua casa. Cornélio começou a preparar o ambiente. Hoje, nós estamos nesse projeto, irmãos. Quantos querem fazer parte desse mover de Deus, desse projeto Eu Mais Um? De fato. Quantos querem de fato fazer? Então nós estamos colocando esses pontos aqui para que nesse projeto haja ordem. Saímos da comunhão, vamos para o evangelismo. Quem aqui sonha com uma grande colheita? Amém, irmãos? Você precisa sonhar com essa igreja, no mínimo o dobro das pessoas que estão aqui. Nós devemos ter hoje aqui por volta de 96 pessoas. Nós precisamos ter, eu sonho, que chegar no mês de abril, ter pelo menos 200 pessoas aqui. Você sonha junto comigo? Nós precisamos sonhar junto, queridos. Nós precisamos sonhar juntos. A sua célula está com 10, 12 pessoas. Você precisa, membro da célula, você precisa estar junto com o seu líder. A sua célula no mês de abril, ela tem que chegar no mínimo. Se está com 10, tem que estar com 20. Vai ter que multiplicar. Se está com 12, 24. Então nós precisamos realmente estar nisso. Quantos de nós estamos focados que no final desse projeto nós vamos ver nossos familiares, amigos, sendo batizados lá no estádio, no grande batismo? Cornélio já estava vendo isso. Quando ele teve essa visão de Pedro, chamar Pedro para a casa dele, ele já chamou seus familiares, seus amigos, porque ele já sabia, ele já sonhava, que quando Pedro chegasse ali, os seus amigos, os seus parentes seriam batizados, entregariam a vida para Jesus, e ele junto com seus amigos e familiares seriam batizados. Você precisa se ver a sua célula multiplicando em abril, ver a sua célula batizando pessoas, ver essa igreja saindo de 100 para 200. Nós precisamos ter isso, queridos. Quantos aqui de fato, eu não vi muita gente vibrando não quando eu perguntei, vou perguntar de novo, quantos querem fazer parte desse mover de Deus? Quem está realmente disposto a sonhar com essa grande colheita? Aleluia, irmãos. É assim que tem que ser. É assim que nós vamos fazer e vamos levar nossos familiares. Quantos
perguntar para os pais aqui. Quantos realmente têm fé? Os pais que não estão com os filhos aqui na igreja, que não são convertidos ainda, que vão ver os seus filhos sendo batizados no mês de abril lá. Todos são batizados? Ou você não tem fé? Dá um grito então. Jesus sempre falou, seja feita conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Quantos pais que estão aqui, que creem que os seus filhos vão ser batizados lá no mês de abril? Quantas esposas que estão aqui, que sonham e têm fé que o seu marido vai se batizar lá no mês de abril? Amém, queridos? Quantos maridos que estão aqui, a maioria das esposas estão aqui, mas se tiver algum marido que a esposa ainda não é convertida, crê e tem fé que a sua esposa vai se batizar em abril? Glória a Deus, todos são batizados. Agora com seus amigos, que trabalham com você, que estudam com você, vão se batizar lá no mês de abril. Glória a Deus, queridos, amém. Então, irmãos, nós precisamos fazer como Pedro, ir atrás dessas pessoas. Qual o tempo de oração que você tem gasto para gerar estas vidas então? Você, pai, que falou que seu filho vai se batizar em abril, quanto tempo você tem gasto para orar para os seus filhos? Quanto tempo você tem gasto em orar por eles? Esposas, quanto você tem gasto do seu tempo de orar pelo seu marido, para que ele venha se batizar, para ele venha entregar a vida para Jesus e estar com você aqui na igreja? Quanto tempo? Isso é investimento. Nós precisamos então investir nisso. Qual é o nível de comprometimento que você tem, queridos, para que essas pessoas se convertam? Os seus filhos, os seus maridos, suas esposas, os seus amigos, os seus parentes. Qual o nível de comprometimento que você tem disso? Irmãos, nós não podemos ser simplesmente religiosos. Simplesmente uma religião. Jesus não é religião. Jesus não é religião. Nós não podemos estar simplesmente toda quarta-feira na célula e todo domingo na igreja. Só isso. Todos nós temos uma parte em Cristo Jesus. Quando nós estamos na célula, nós estamos ali para glorificar a Deus. Quando estamos na igreja, para cultuar a Deus. Mas o nosso dia a dia, existe um nível de comprometimento para que nós possamos ganhar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Esse é o nível que Jesus tem. Não é religião. A cada dia nós precisamos pregar para alguém. A cada dia nós precisamos falar de alguém. Quantos estão com a pulseira aí? Com o seu mais um. Quantos esqueceram a pulseira em casa já? Essa pulseira, irmãos, é para me lembrar que eu tenho um compromisso com Deus. Não para me lembrar que eu tenho compromisso com o pastor somente, com a igreja. Isso aqui é só uma maneira de saber que eu não sou um religioso. Eu não sou religioso. Eu não venho na igreja só para ouvir uma palavra que vai aquecer meu coração. E às vezes eu chego em casa e falo, nossa, o pastor pregou mal hoje. O pastor pregou bem. Hoje eu gostei. Não, hoje eu não gostei. Não. Essa pulseira é saber que, independente de qualquer coisa, Deus quer usar a minha vida. Eu sou um soldado de Jesus. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. De ganhar pelo menos uma vida esse ano para Deus. E eu não posso me conformar enquanto eu não cumprir essa missão. Eu não posso me conformar enquanto eu não ver que pelo menos uma vida esse ano eu vou ganhar para Deus. Porque, não por causa do projeto, porque o projeto acaba, e depois? Não ganho mais ninguém? Não.
O centro da mensagem, queridos, não é o projeto. É Jesus. O centro da mensagem, Netinho, é Jesus. Lá no versículo 38, 39, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Irmãos, nós somos testemunhas do que Cristo fez por nós. Então, irmãos, quando nós falamos de evangelismo, não é por causa, nós não pregamos o projeto. Eu não posso pregar, querido, o projeto eu mais um. Não, eu preciso pregar Cristo. Deus me chamou para pregar Cristo. Deus não me chamou simplesmente para pregar uma pulseira. Deus não me chamou para pregar um projeto da igreja. Deus me chamou para pregar Cristo. Você já imaginou se Pedro trouxesse uma palavra sem vida para aquele povo que estava reunido na casa de Cornélio? Já imaginou se Pedro chegasse ali e fosse falar simplesmente de um projeto da igreja, simplesmente de algo que precisava fazer, uma palavra sem vida? Todo o trabalho teria sido em vão, queridos. Todo o trabalho seria assim de vão. Se Pedro tivesse vindo ali, só contar das suas experiências, do tempo que ele levou para chegar lá, do seu período de férias, sabe? As pessoas saíram da mesma forma. Se ele fosse lá para falar de futebol, se ele fosse lá para falar de qualquer outra coisa, que não fosse Jesus, ele estaria perdendo tempo. Irmãos, não há tempo a perder. Pedro pregou aquilo que o seu coração estava cheio. Irmãos, nós precisamos pregar a Jesus Cristo. E para que nós possamos pregar a Jesus Cristo, o nosso coração precisa estar transbordando, cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de Cristo, cheio da presença de Cristo. Saber que Cristo liberta, e Cristo é o centro do Evangelho. O centro do nosso evangelismo agora, queridos, não é o projeto Eu Mais Um. O centro do nosso evangelismo tem que ser Jesus Cristo. Nós vamos trazer pessoas para as células, vamos trazer pessoas para a igreja, e elas vão saber que o centro de tudo é Jesus. As demais coisas, querido, a Bíblia diz que Ele acrescenta na nossa vida. Quando nós pregamos a Cristo, vivemos a Cristo, lá em Atos está dizendo que, no início de Atos está dizendo que Ele mesmo vai acrescentando à igreja aqueles que iam ser salvos. Pedro, quando foi batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi tão cheio da presença de Deus, que em uma pregação, 3.000 entregaram as vidas para Jesus. Uma única pregação, 3.000 entregaram a vida para Jesus. Numa segunda pregação, 5.000 entregaram a vida para Jesus. Ou seja, em pouco tempo, Pedro ganhou 8.000 almas para Jesus. Por quê, queridos? Porque ele foi cheio da presença de Deus, foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para evangelizar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus fala para nós que nós só precisamos abrir a nossa boca. Ele faz a obra. Seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver sua família entregando a vida para Jesus. Seja cheio do Espírito Santo e pregue a Jesus Cristo como centro. Que você vai ver os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, o seu filho, o seu marido, sua esposa entregando a vida para Jesus. A sua célula vai crescer, querido. Sem você sofrer, sem peso. Se eu estiver aqui pregando esse projeto, irmãos, eu vou estar colocando um peso em você. Talvez seja pesado. Por isso que eu não quero pregar esse projeto. Eu quero pregar a Cristo. Eu quero pregar a Cristo. Hoje eu recebi essa palavra, né, ontem à noite, falei para minha esposa: eu vou pregar dentro dessa palavra, mas parece que ela está pesada para mim.
Eu fui lá para o meu escritório, que eu tenho lá na minha casa. Comecei a orar, falar: eu não posso ser pesado com a igreja. Se eu falar do projeto, porque as pessoas têm que fazer, só por causa disso, vai ser um peso. Mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero chegar na igreja, não falando só do projeto, mas eu quero falar de Jesus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, meu querido, não é peso. Você fala de Jesus para a pessoa com alegria. Você lidera a sua célula com alegria. Você traz pessoas para a igreja com alegria. E quando você fala cheio do Espírito Santo, sabe, a Bíblia diz que tudo fica mais simples e mais fácil. Quando você prega Jesus, tudo fica mais simples e mais fácil, porque Ele mesmo vai acrescentando na sua célula aqueles que vão ser salvos. Ele mesmo vai acrescentando na igreja aqueles que vão ser salvos. Então Cornélio, quando chamou aquelas pessoas ali, ele orava, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Pedro chegou ali, pegou aquele ambiente preparado, Pedro só pensou pregar Cristo. A Bíblia diz que aquele ambiente, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas em línguas. E Pedro falou: como agora eu posso negar o batismo nas águas para eles, se eles estão querendo? E a Bíblia diz que ali todos foram batizados. E não foi um esforço, não foi peso. Não foi um peso para ninguém. Não foi um peso, não foi um sacrifício para Pedro. Simplesmente pregou. O que atrai as pessoas a você, querido? O que atrai as pessoas até você é aquilo que você tem e elas não têm, que é a presença de Deus, do Espírito Santo. Quando Pedro chegou naquele paralítico na porta do templo, ele falou: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho dentro de mim eu te dou. Levanta e anda. Diz que aquele homem foi curado, entregou a vida para Jesus e saiu o quê? Pulando e cantando e pregando a Jesus Cristo. Pedro apresentou a Cristo. Não apresentou o prédio da igreja. Não apresentou o projeto. Não apresentou a célula. Ele apresentou a Cristo. Embora a igreja é importante, o prédio é importante, a célula é importantíssima, a comunidade de Casarão é importante, hoje aqui em Mauá, é uma referência. Embora tudo isso tenha o seu grau de importância, meu querido, mas isso não muda a vida das pessoas. Tudo isso é importante, o projeto é importante, o nosso prédio da igreja é importante. Tudo que nós fazemos é importante, querido, mas só isso não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é saber que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, entregou a vida dele na cruz, e através do sangue dele, todos nós temos direito agora, que aceitarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso pecado ser perdoado e ter direito à vida eterna. É isso que importa, querido. As pessoas precisam conhecer Cristo através de você. Lázaro ressuscitou porque alguém levou Cristo até ele. O endemoniado de Gadareno foi liberto porque alguém havia falado de Jesus para ele. Quando Jesus chegou ali, os demônios se manifestaram e ele foi liberto. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque alguém falou para ela que Jesus curava. Bartimeu voltou a enxergar porque ele ouviu falar que Jesus, de alguém, ele ouviu falar de Jesus. Então tanto Lázaro como o demoniado de Gadareno, ou aquela mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu, todas essas pessoas já te ouviram falar de Jesus através de alguém. Existem centenas de pessoas aí fora esperando ouvir de Jesus através de mim e de você. Pessoas que vão ser curadas de câncer, de AIDS,
pessoas que vão voltar a enxergar, pessoas que estão mortas e vão ressuscitar. E quando eu falo morto, morto espiritual, não é só morto espiritual não, querido. Deus pode usar a nossa vida nesses dias, nesse tempo, para nós chegarmos lá no Vale dos Piranhais, lá no Santa Lídia, lá no Vila Vitória, orar por algum morto e ele ressuscitar, porque Deus tem nos dado poder e autoridade para isso. Como Lázaro ressuscitou, Jesus falou que nós poderíamos fazer obras ainda maiores do que a dele. Isso, ressuscitar morto na África hoje, irmãos, é comum, sabia disso? É comum. É comum você ver morto ressuscitando na África. Por que aqui não podemos ver? Se nós já chegarmos a Deus, nós vamos ver também. Mostra às pessoas o evangelho que transforma, que liberta e cura, que tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Nós vamos passar agora, querida. Eu só tenho mais uma coisa para falar. Algumas pessoas na igreja, quando eu falo igreja, não falo aqui, só aqui. Acabam indo para o encontro, vêm para Cristo, até se batizam, mas abandonam a fé. Abandonam a fé. Quantas pessoas já foram para o encontro, tiveram na célula, se batizaram, e hoje estão de volta aí no mundo. Sabe por quê? Porque na verdade elas nunca tiveram de fato uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Então, queridos, o mais importante para nós nesses dias não é só levarmos as pessoas ao batismo. Não é só levar ao batismo. É levá-los a ter uma experiência com Cristo. Quando nós levarmos essas pessoas a ter uma experiência com Cristo, jamais elas vão abandonar a Jesus. Jamais ela vai sair da célula e vai largar. Aqui diz que um grande grupo de familiares e amigos foram batizados juntos com Cornélio. O alvo foi alcançado. Amém? E hoje nós temos aqui um grupo seleto de homens e mulheres que já entregaram a vida para Jesus. E esse é o momento de nós participarmos da Santa Ceia. E eu gostaria, nesse momento, irmão, nós vamos gastar uns 10, 15 minutos. Mas eu queria que você se reunisse com a sua célula agora.